Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar sobre as fibras alimentares, como você vai adequar elas para o teu emagrecimento e você vai entender também todas as vantagens de ter as fibras na quantidade certa, da forma certa no seu dia a dia. Você que está precisando aí perder alguns quilinhos, não tem como. Tem um processo de emagrecimento saudável sem as fibras. Então, se você quer saber esse conteúdo e muito mais, fica aqui nesse vídeo que eu vou te passar um passo a passo aí, dicas, estratégias para que você tenha um emagrecimento saudável com as fibras alimentares. Vamos lá? Meu nome é Andréia Cambuí, eu sou nutricionista, ajudo pessoas que querem emagrecer um pouco a cada dia, sem parar de comer e aprendendo aí a se desapegar dos primeiros quilos, porque é um caminho libertador, é isso que eu vejo nas minhas clientes e é o que eu desejo para você. Eu todo dia recebo mensagem de pessoas que fizeram programas de emagrecimento comigo e que falaram para mim, né, e que falam sempre que elas não apenas emagreceram, como elas transformaram o relacionamento com a alimentação. E ontem mesmo uma pessoa me falou que ela, além, né, dela ter mudado, né, ela emagreceu mais de 20 quilos, além dela ter mudado, ela falou que a família dela inteira se beneficiou dos conhecimentos que ela trouxe. E isso aí para mim é muito bom, porque, gente, emagrecer até de certa forma é fácil, né? Você faz uma dieta estrita ali, ou usa um medicamento, ou faz algum procedimento, enfim. Agora, se manter magro é o X da questão, porque para se manter magro, você sabe que você vai precisar levar estratégias para o teu dia a dia e eu digo mais, né? Estratégias aí para o resto da sua vida. Vamos lá? Vamos para o conteúdo? Então, em primeiro lugar, o que as pessoas sempre me perguntam é onde que tem fibra? Eu preciso usar pozinho em tudo? Eu preciso comprar uma fibra? Eu vi lá na farmácia que tem uma fibra, mas ela estava super cara. E eu realmente preciso ficar colocando, né, pozinho em tudo aí para eu ter fibra na minha alimentação? Eu vou dizer que depende de como é a sua alimentação. Porque se você tiver uma alimentação baseada em vegetais, alimentos in natura, alimentos íntegros, você não tem a necessidade de acrescentar mais fibras. Se você comer aí, ó, 5 xícaras de vegetais todos os dias, se você comer 3 frutas, se você optar por cereais integrais, se você comer feijões, provavelmente você não vai precisar acrescentar mais fibras. Agora, se você é uma pessoa que um dia come bem, um dia come mal, um dia come pão integral, outro dia come o branco, né? Eu já vou falar mais do pão integral se realmente tem tudo aquilo de fibra, né? Se você é uma pessoa que não tem uma regularidade no teu intestino, pode ser que está faltando fibras, pode ser que está faltando água, e aí sim usar módulos de fibras são importantes, mas calma, você não vai precisar comprar eles de uma marca específica na farmácia ou na manipulação, enfim, né, sem antes você ter tentado as fontes naturais e os módulos de fibra que eu vou falar aí ao longo desse vídeo. Então, onde estão as fibras? A grande pergunta é essa, né? Onde estão as fibras? Gente, as fibras, elas apenas estão presentes em alimentos de origem vegetal. Sim, se você é uma pessoa que come muitos ovos, muita carne, né, tá fazendo uma low carb aí estrita e não come vegetais, você não consome fibras. Essa aqui é a verdade, as fibras só estão nos vegetais. E as fibras, a gente pode dizer que tem dois tipos de fibras que são de fundamental importância para nós. Então a gente não pode nem comer só uma, nem só outra, a gente tem que ter um equilíbrio entre elas, que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Para ficar mais fácil para você, as fibras insolúveis é tudo que é mais durinho, então tem ali, né, a hemicelulose, né? Então são essas fibras que são mais durinhas. Então é o coco que a gente mastiga bastante, são as cascas das frutas, é a casquinha do feijão, né? É tudo que é mais durinho, o croque-croque aí das fibras, né? Então vamos pensar, tem o pepino, né? A casquinha do pepino, a casquinha da berinjela, né? São essas fibras aí que elas são estruturais. Elas são estruturais e a gente também encontra nos alimentos integrais, por exemplo, o farelo do trigo,
né, são fontes aí de fibras insolúveis. E por que elas são importantes? Elas aceleram o trânsito intestinal, elas fazem tudo que está dentro do teu corpo sair mais rápido. Eu tenho certeza que para emagrecer você já entendeu aqui comigo que você precisa de fato ter um intestino não só bom, né? Você precisa ter um intestino perfeito, senão você não vai emagrecer. Então, a fibra insolúvel ela é muito importante para acelerar aí o esvaziamento intestinal e evitando a constipação. Só que, gente, a gente tem, né, o que é muito é, imprescindível são as fibras insolúveis. As fibras insolúveis, além delas atuarem prevenindo a constipação, prevenindo no intestino, elas têm vários outros benefícios que eu vou falar aqui para vocês. Então, para começar, onde que está a fibra insolúvel? A fibra solúvel. A fibra solúvel é toda aquela fibra que no processo de digestão, no processo intestinal, ela vai acabar puxando água para ela, se tornando mais viscosa, né? Então, são as gomas, as mucilagens, a pectina, né? Tudo que fica assim com essa sensação, né? Com essa sensação de que ela é mais viscosa. Então, por exemplo, a linhaça, você já deixou a linhaça de molho, você viu que ela, né, solta um gel, a chia também, a própria aveia, né, se você faz algo, né, aquele mingau de aveia engrossa, por conta aí dessas fibras solúveis. A parte interna da maçã, que é essa pectina, a parte branca da casca do maracujá, que é uma fibra bem legal. Então, a batata doce tem essa fibra, né? A batata doce, ela vai ter, então, assim como a maçã, né? A casquinha, fibra insolúvel, a polpa com fibras solúveis. E a fibra solúvel, fica atenta comigo, porque a fibra solúvel, ela vai ajudar muito no teu processo de emagrecimento. Então, o que eu mais vejo é gente falando que emagreceu comigo sem passar fome. Você quer emagrecer sem passar fome? Então, você vai ter que ter fibras solúveis no teu emagrecimento. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Por quê? Porque quando você consome um alimento que contém fibras, e tem um ponto bem importante, eu não sei se você sabe, mas as fibras alimentares, elas não contêm calorias. Né? Quando eu faço análise dos alimentos e encontro a quantidade de fibras alimentares, justamente por elas serem estruturas químicas, né, compostos ali dos vegetais, nós seres humanos a gente não consegue digerir a fibra. Então ela não tem caloria, olha que maravilha, né? Não tem caloria, só que ela tem muitos benefícios. Justamente por não ter calorias, né? Elas têm uma atuação ali no nível intestinal. Então, o primeiro benefício é você comeu algo que tenha fibra, se hidratou bem, isso vai gerar um volume dentro do teu corpo, um volume dentro do teu corpo. Esse volume vai fazer com que no estômago você tenha essa sensação de plenitude, de saciedade, comendo poucas calorias. Então, por exemplo, se você for fazer uma vitamina, né? Uma vitamina de iogurte, de farelo de aveia e uma fruta, você vai ganhar, ó, um tempão de saciedade, um tempão de saciedade. Isso é bem legal. Então elas ajudam na saciedade. Lá dentro do nosso intestino, elas ajudam com aquelas, né, com aqueles alimentos que não têm fibras para que eles diminuam o índice glicêmico, né? Então, por exemplo, você comeu um açúcar, um pão branco, muitas frutas, né? O fato de você sempre acrescentar fibras ou buscar alimentos que já tenham fibras faz com que você não absorva tão rapidamente essa glicose, não dá pico de insulina. Isso vai ser ótimo para você prevenir diabetes, para você não ter compulsão alimentar, né? Então isso é bem interessante. Agora, se a gente for pensar da combinação das fibras com as gorduras, tem muitas pesquisas mostrando que as fibras solúveis, né, que são essas que eu falei, né, que formam essas gomas, então pode ser o psyllium, né, a linhaça, a aveia, essas fibras, elas vão puxar para elas o colesterol dos alimentos. E isso faz com que a gente, quando vai fazer exame de sangue, o colesterol tá menor, porque a gente não absorveu todo esse colesterol. Não é fantástico? Então você comer uma carne mais gorda, ou você comer a manteiga, ou você comer os ovos, nem todo esse colesterol é absorvido quando você consome as fibras solúveis. Um outro ponto é você que gosta bastante de comer carne. A carne, a gente tem um problema muito grande porque ela é constipante. Então você vai precisar, porque ela é muito, né, densa, muito tem, né,
a digestão e o metabolismo dela é mais lento e você precisa das fibras para empurrar, então as fibras insolúveis vão empurrar essa carne para fora do teu corpo e as fibras solúveis vão pegar essa carne e vão deixar todo esse bolo fecal macio para que quando você vá no banheiro você não sofra. Olhe isso, né? Olhe isso. Fora isso, as fibras solúveis, elas lá dentro do nosso intestino, embora a gente não consiga digerir, as bactérias do nosso intestino, elas vão lá, elas fazem um processo fermentativo nessas fibras e, através desse processo fermentativo, produz o que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta. Esse ácido graxo de cadeia curta é um alimento tipo fast food, né? Um alimento rápido dos enterócitos, que são as células do nosso intestino. Então a gente, além de tudo, fica com um intestino muito bom, um intestino que que se recupera com facilidade, que tem boa defesa contra patógenos, né? Fora que também esses ácidos graxos alimentam a nossa microbiota intestinal, e isso é maravilhoso. Então olha quantas coisas tem aí nas fibras solúveis. Entendeu por que é imprescindível para você que quer emagrecer você ter um consumo de fibras solúveis? Então vamos lá, vamos entender um ponto bem importante, que é qual a quantidade de fibras que você precisa consumir por dia. Isso varia, gente, se é criança, se é homem, se é mulher, a idade, né? Tem tabelas mostrando isso. Mas vamos pensar em uma média, né? Uma média seria você consumir de 20 até 45 gramas, né? Então eu gosto de colocar uma boa meta aí, 30 gramas, né? Se foque em ter pelo menos 30 gramas de fibras. E 30 gramas de fibra, a gente não é 30 gramas, né, que nem 2 colheres de sopa de fibra, não. Os alimentos, quando a gente traz as fibras dos alimentos, eles têm quantidades variadas entre os alimentos. Então, o teu cálculo do dia precisa fechar em 30 gramas de fibra. Então, vamos entender aí, vamos ver uma média de quanto que tem nos alimentos? Então, por exemplo, um arroz integral. Um arroz integral, ele tem 2 gramas de fibra em 100 gramas de alimento cozido. Então, 100 gramas, né, vão dar ali umas 4 a 6 colheres de sopa de arroz integral, você tem 2 gramas. Lembra que você precisa 30 gramas por dia? Minha pergunta para você que está querendo emagrecer, né? Será que vai valer a pena que as suas fibras venham do arroz integral apenas? Não, né? Não. Então a gente vai somando isso, e até porque quem emagrece comigo sabe que a gente diminui os cereais, né? Mesmo eles sendo integrais, porque eles têm bastante carboidrato, né? Então, alimentos como a beterraba, né? Todo mundo sabe que a beterraba é muito boa para o intestino. Então, em 100 gramas ela tem 2,5 gramas de fibras. Então, o diferente da beterraba é que ela tem uma densidade nutricional muito interessante, né? Então, você está consumindo as fibras, mas você está consumindo os antioxidantes, você está consumindo vários outros compostos que tem ali na beterraba. Mas ali, ó, o abacate tem 4 gramas, a couve tem 3, a laranja tem 3, né? Então essa é a média aí de algumas frutas e vegetais. Tem alguns que tem mais, outros que tem menos. Agora a gente vai, né, para o campo dos feijões, que tem um pouco a mais. Então o feijão, ele vai ter de 6 a 8 gramas de fibra. E as pessoas deixam de comer feijão, né? Quantas pessoas não comem feijão? Tem estudos mostrando que a população deixou de comer feijão, e isso é muito triste, porque o feijão é fonte de ferro, né? Além de ser, sim, uma boa fonte de fibras alimentares. Então, vamos lá. Um outro alimento que eu coloquei aqui para vocês pensarem é uma fruta que a gente até vê para vender em farmácia, né? É uma pasta do tamarindo. O tamarindo, ele vai ter 6 gramas de fibra em 100 gramas, né? Então, é uma fruta bem rica em fibras. A ameixa seca, 7 gramas. Então, você não precisa comprar o tamarindo, né? Você pode pegar e usar a ameixa seca, que vai sair mais barato, tá? Um outro ponto, as sementes, como amêndoa, semente de girassol, de gergelim, elas têm em média 12 gramas de fibra em 100 gramas de alimentos. Daí, assim, a gente vai somando isso ao longo do dia. Mas se você está emagrecendo comigo, você não vai consumir 100 gramas de castanhas, né? Você sabe que é muito.
Você vai consumir ali 30 gramas. Então, embora seja uma boa fonte de fibra, a gente não pode comer demais esses alimentos. Então, vai vendo aí, né? Vai fazendo os cálculos na tua dieta. Agora sim, eu quero chegar em alguns alimentos que são bem ricos. Então, se eu for ver ali 100 gramas de psyllium, de linhaça, de chia, que são fibras que eu uso demais e eu falo para você usar bastante também. Em 100 gramas eu vou ter 35 gramas de fibra. Ou seja, sim, né, aquela colher de sopa que eu uso vai fazer toda a diferença. Então, em 10 gramas, que é uma colher de sopa, por exemplo, de chia de linhaça, eu vou ter 3 gramas, ou seja, o equivalente a eu comer uma xícara grande aí de muitos vegetais. Tá vendo como vale a pena salpicar essas fibras aí na sua comida, no iogurte, enfim, vale muito a pena. Agora eu vou falar da aveia, né? A aveia, as pessoas me perguntam se come o farelo, se come aveia em flocos, se come a farinha. Gente, a aveia sempre vai ter fibra, então qualquer forma que você colocar aveia na sua vida, você já vai ter fibra. Mas sim, né? O farelo tem bem mais quantidade de fibra, então ele vai ter até 15 gramas de fibra aí por 100 gramas de alimento, e a aveia normal vai ter 9 gramas, que é bastante também. Ela triturada é a farinha, né? Em flocos ela tá mais densa, aí você vai mastigar melhor, que é uma das vantagens, né, de você comer alimentos fibrosos, você mastiga melhor. Agora vamos pensar aqui comigo, né? Não tem só esses alimentos, tem em algas, né? Em algas eu encontro fibras, em cápsulas, por exemplo, de clorela, espirulina, eu encontro fibras, né? Então, aí a gente vai complementando a farinha da banana verde, a farinha do maracujá, a farinha de vegetais, farinha do yacon, por exemplo, que é uma batata rica em fibra solúvel, e né, não para por aí, né? A gente tem muitos complementos alimentares que a gente pode usar. Quanta coisa, né? Agora, muita gente me pergunta se a aveia engorda ou se a aveia emagrece. E, gente, por incrível que pareça, a resposta é depende do quanto que você vai comer de aveia, né? Porque eu uso em cardápios para ganho de peso aveia e eu uso em cardápios para emagrecimento aveia. No emagrecimento, eu priorizo usar o farelo de aveia, principalmente se a pessoa tem colesterol alto, né? Para fazer as nossas panquequinhas funcionais, os bolos ali, eu gosto muito do farelo, por quê? Porque tem mais quantidade de fibra, consequentemente tem um pouco menos de carboidrato. Mas a diferença é que para o meu cliente de emagrecimento, ele vai usar o quê? 30 gramas, que dá 2 colheres de sopa de aveia, certo? Agora, para quem está em processo de ganho de peso, essa pessoa vai comer aí 100 gramas de aveia. Pense, ó, 100 gramas de aveia vai ter 389 calorias. Por isso que, se você quer emagrecer, né, você tem que usar ali 30 gramas, que vai dar 100, né, 100 calorias. Pense sobre isso e reveja aí o quanto você tem usado de aveia. Então, esses bolos que as pessoas fazem, né, baseados em aveia, né, e come o bolo inteiro, não funciona. Vai funcionar se você comer a fatia do bolo. Certo? Entendido esse ponto? Agora, vamos lá. As pessoas também me perguntam se vale a pena elas comprarem tudo integral, já que elas estão no processo de emagrecimento. Ah, Andréia, vale a pena, né, comer alimentos integrais? Alimentos integrais são boas fontes de fibra? Sim, gente, sim. Só que você precisa, ó, dar uma olhadinha no rótulo desse alimento. Sério. Você vai comprar um alimento integral, você não viu se aquele alimento é de fato integral. Muitas vezes o primeiro ingrediente de um pão integral, por exemplo, é farinha de trigo branca, né? Refinada ali, farinha de trigo. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é farinha de trigo integral. Então eu já sei que esse alimento não é 100% integral, mas tem marcas que adicionam mais fibras. Então, a minha dica para você é você, em vez de olhar apenas os ingredientes, você olha a tabela. Um bom alimento, fonte de fibra, ele tem que fornecer na porção 10% da quantidade que a gente quer. Então, eu te desafio aí a encontrar pães em que na porção, e geralmente a porção do pão é 50 gramas, você encontre aquela fatia do pão que vai te fornecer 3 gramas de fibra. Eu te desafio, tá? Porque a maioria tem ali 1,2, mesmo pães integrais.
certo? Então, olha lá e você vai ver isso. Mas sim, gente, vale a pena você ter alimentos integrais, porque eles vão somando a quantidade de fibras, mas calma, não vai adiantar você depositar toda a quantidade de fibras da tua alimentação comendo pão integral. Quantas pessoas me procuram falando meu intestino não funciona e eu só como pão integral? Calma, é por conta do trigo, né? O trigo é um alimento constipante, integral ou não, porque ele é um carboidrato, porque ele gera um processo no nosso intestino. Muitas pessoas acabam tendo a desbiose, tem a questão do glúten, né? Tem uma série de coisas aí. Então, pode ser que você não se dê bem com o trigo. Mas o que mais acontece é o que aconteceu com uma cliente minha essa semana. Essa semana eu atendi ela, semana passada. E ela comia um saco de pão, dava para ela 2 dias e o intestino dela não era bom. Mas quando a gente vê a pessoa come pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. E o que ela deixou, gente, de consumir? Os vegetais. Então, os pães, eles têm bastante fibra, mas a fibra que tem é a fibra insolúvel. Lembra qual que é a fibra que a gente, né, é muito fã e não pode deixar de faltar? São as fibras solúveis. Então, fique atento nesse ponto, certo? Agora, vamos lá. Como colocar as fibras para emagrecer? Então, agora a gente vai para uma parte bem prática aqui. Andréia, como que eu coloco fibras no meu cardápio para que eu emagreça? Primeiro ponto, anota aí, primeiro ponto. Você vai precisar colocar fibras, escuta aqui, em todas as refeições. Não existe uma refeição que você vai fazer que não tenha fibras, se você quer emagrecer, né? E se você quer ter um intestino bom e se você quer ter saúde, porque muita gente que me acompanha aqui não é só para emagrecimento, é para ter saúde, certo? Então, se você quer emagrecer, pense aqui comigo, né? Todas as suas refeições têm que ter fibras, porque lembra, elas vão te dar saciedade, elas vão ajudar para que você coma menos calorias, né? Entre vários outros benefícios. Então, todas as suas refeições têm que ter. Tem que ter o quê, gente? Lembra que a gente falou, né, de quais os alimentos que têm fibra? Então, tem, né, todas as tuas refeições vão ter vegetais, vão ter frutas, vão ter grãos íntegros, vão ter sementes, vão ter leguminosas, todas. Então você se vira lá no teu café da manhã, vai comer o ovo? Só o ovo? Não. Coloca chia no ovo, ou come o ovo e toma uma vitamina com farelo de aveia, né? Ou come o ovo e faz um suco de couve, com bastante couve, que vai ter fibra, né? Então vai ali, ou um pão funcional, que não é o pão do mercado, é aquele pão que você faz que tem mais quantidade, certo? Então tudo isso você tem que ficar atenta. Vai chegando ali o meio da manhã, você vai comer só a banana? Não, né? A banana não tem tanta fibra assim, né? A banana vai ter 2 gramas ali e tem muito açúcar. Então, para ajudar a essa banana te dar saciedade, a retardar, ok, você vai colocar ali um psyllium nessa banana, por exemplo, né? Que é excelente, vai ajudar inclusive para que você tenha menos fome na hora do almoço. Chegou lá na hora do almoço, é a metade do teu prato de vegetais, não tem outro caminho. Quer você queira, né, ou não, você vai precisar aprender a comer vegetais. André, não quero comer vegetais. Então você tá no canal errado, você tá com a nutricionista errada, porque aqui, gente, eu vou te incentivar a emagrecer comendo vegetais, a ter saúde comendo vegetais e te lembrar que cápsula nenhuma vai trazer o que os vegetais te trazem. Essa que é a verdade. Então, comprometido aí a aprender a gostar de vegetais, gente, tudo é uma questão de hábito, é de tempero, é de você descobrir quais os vegetais você gosta, porque às vezes a pessoa fica restrita ali, vegetais, ela pensa que é batata. Gente, existe um universo além de batata, alface e tomate, combinado? Então vamos lá, vai chegando de tarde, muitas pessoas, eu gosto muito que os meus clientes consumam, por exemplo, um iogurte natural, porque tem uma série de benefícios. Só que vamos colocar fibra nesse iogurte? Vamos colocar, dá para você colocar uma chia, né? A chia para hidratar no iogurte, colocar umas frutas junto, olha que maravilha, né? E lá no teu jantar, vegetais novamente, né? Você ter uma variedade de legumes assados, legumes cozidos, né? Combinados com os crus, comer o feijão, né? Comer o arroz integral. Então, por exemplo, ontem o meu jantar foi um arroz integral, uma lentilha, couve refogada, certo?
e um ovo cozido e uma salada de pepino. Olha, né? Tudo ali tem fibras, menos o ovo, né? E complementa as proteínas ali, porque a lentilha tem proteína. Então, quando eu vou pensar, eu vou pensando em tudo, né? Eu vou pensando em tudo. E você também tem que pensar em tudo, né? Para o emagrecimento, você não vai comer muito arroz. De repente, você vai comer a lentilha e vai comer mais os vegetais e mais os ovos. Tá vendo como é uma questão de você se ligar, né? Em como fazer cada coisa? É bem por aí. Para finalizar esse vídeo, eu vou te dar aqui 3 dicas que eu considero 3 dicas de ouro, para você nunca mais deixar de adequar as fibras na tua alimentação. E tem uma dica extra também, que essa aí é para fechar com chave de ouro, né? Então a primeira é você ter uma dieta baseada em vegetais. Sabe aquela coisa de você desembalar menos e descascar mais? É isso. Vegetais são perecíveis, então toda semana você vai ter que comprar os seus vegetais. Sim, sempre, não tem como fugir. Se você quer ter saúde, se você quer emagrecer, a base da tua dieta são de alimentos naturais e não pacotinho. É isso, não tem outro caminho. Segundo, complemente a sua fibra com alimentos ricos em fibra, né? Com módulos ali de fibras, com complementos. Então pode ser a chia, pode ser a linhaça, pode ser o psyllium, pode ser a farinha da banana verde, pode ser a farinha do maracujá, pode ser a farinha do yacon. Gente, tem o farelo do trigo, tem tantas possibilidades de você usar, né, que isso é maravilhoso. Mas a minha dica mesmo é para você saiu de casa, a gente leva a tua fibra. Foi viajar? Leva a fibra. Foi no restaurante? Leva a fibra. Isso vai fazer a diferença. Depois você vai colocar aqui nos comentários que o teu intestino ficou ótimo com essa dica, gente. Às vezes você usa tipo um potinho assim, ó, pequenininho, cabe na bolsa. Leva a fibra com você. Combinado? Combinado. Agora, a minha terceira dica, ela é muito importante, que é você ter todo dia receitas que você goste e que sejam ricas em fibras. Eu tenho muitas receitas que eu amo que são ricas em fibras. Então, né, se você está acostumado a comer a tapioca, substitui a tapioca por outra coisa que tenha mais fibra, uma panquequinha funcional, um pão funcional, mas tenha as receitas para você não deixar. Tem, sabe aquela receita daquela vitamina maravilhosa que você colocou mamão, que você colocou iogurte, que você colocou farelo de aveia, bateu tudo e ficou maravilhosa? Então essa receita tem que entrar, né, na sua lista de receitas, que você não deixa de ter os ingredientes em casa, certo? E a minha dica extra, que é para, ó, dá tudo certo aí, você que vai consumir fibras, é você não esquecer, ó, presta atenção aqui, não esquecer de adequar a quantidade de água. Sério, se você vai comer tudo isso aqui que eu tô falando de fibra, colocar chia, colocar linhaça, colocar psyllium, não vai dar certo se você não consumir a quantidade adequada de água. Você sabia que se você comer tudo isso aqui de fibra e você não ajustar com a quantidade de água, você sabia que você, ao invés de ajudar o teu intestino, você vai travar o teu intestino? Sério, isso vai acontecer. Então, como você não quer que isso aconteça, você vai tomar lá o teu mínimo de 2 litros de água, ou faz o teu cálculo da quantidade de água para você, que eu ensino nos meus programas, mas o fundamental é mantra, né? Mantra. Não esqueço jamais de tomar água. Água é vida, água é saúde, água está presente sempre. E o ponto é, eu ainda vou fazer um vídeo só para falar da água. Coloca aqui nos comentários se você tem dificuldade de tomar água. Coloca para mim que daí eu vou me motivar aí a fazer um vídeo só sobre água, gente. A água a gente não fica tomando junto, né, com a comida. A água é nos intervalos. Então você comer um alimento rico em fibra, você vai esperar um pouco, mas a ação desse alimento vai se dar ali nos intervalos, quando você vai lavando o teu corpo com água. Combinado? É isso, gente, é isso. Fico bem feliz que você chegou até o final desse vídeo. Isso mostra que você é uma pessoa aí interessada num emagrecimento com saúde, num emagrecimento consciente. E eu vou ficar muito feliz se você mandar esse vídeo para alguém que possa conhecer o canal, que possa conhecer teu nutricionista, e que você também coloque um comentário aqui para mim para saber que você chegou até o final desse vídeo, que você viu. Isso me dá um up, eu tô começando aqui agora no canal e isso me dá um up para que eu continue gravando vídeos. Aí, ó, vídeos, gente, de qualidade, com tanta informação que eu estudei e que eu quero passar aí tudo mastigadinho para você, tá bom? É isso.
Então, um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Combinado? Combinado então. Até mais!